Para o programa Horizonte Debate. Cigarro, o vício que mata. No mundo moderno, o tabagismo é considerado o maior problema da saúde pública. Foi eleito pela OMS como prioridade para o século XXI. No programa de hoje, vamos conversar sobre o Dia Nacional do Combate ao Fumo, as dificuldades para deixar o vício e a importância do apoio dos amigos e da família. Então, não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o psiquiatra Lauro Guirlanda, a representante da coordenação arquidiocesana da equipe de prevenção da Pastoral da Sobriedade, irmã Evelina Tavares, e o médico oncologista Elias Abreu Lima. E claro, você como sempre também é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre a dependência da nicotina. Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui nessa noite, hoje o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E eu gostaria de começar com o Dr. Elias. O tabagismo, a dependência da nicotina, é verdadeiramente uma doença? Com certeza. O tabagismo hoje é considerado um dos principais problemas de saúde do mundo. Cerca de 30% das mortes por câncer são devidas diretamente ao tabagismo. Então, é prioridade hoje de qualquer país investir na prevenção e no tratamento dos dependentes do cigarro. Uhum. E o senhor acha que nos últimos anos, por exemplo, no Brasil, há uma evolução no combate ao tabagismo? Sim, tem se observado nos últimos anos uma redução do consumo do cigarro. As leis de restrição de publicidade, assim como o aumento da taxação de impostos e também as leis de restrição ao consumo do cigarro em lugares públicos, têm contribuído, junto com a conscientização da população também, para a redução do consumo do cigarro. Ok. Doutor Lauro, o tabagismo é também uma dependência psicológica? Sim, o tabagismo, além de uma dependência química importante, a nicotina é uma das drogas que mais causam dependência química. No cigarro, há um componente importante de dependência psicológica, talvez até mais forte do que nas outras drogas, porque o cigarro ele se torna quase que um companheiro da pessoa. Então, a pessoa, quando para de fumar, sente saudade do cigarro. O cigarro é um companheiro. Aliás, o senhor tocou numa palavra aí que às vezes mexe comigo. Esse termo, saudade do cigarro, é verdadeiramente uma saudade ou um jogo da mente do dependente? Seria, acho que as duas coisas. As duas coisas. Porque o dependente químico, quando ele para, ele sempre lembra, como era bom. Mas tem outros fatores que fazem com que ele não procure mais a droga. Mas ele sempre vai lembrar, vai ter a memória do prazer. E isso é uma das coisas principais que perpetuam a dependência química, essa memória do prazer. Mas no cigarro, essa dependência psicológica é muito forte, porque o cigarro é um companheiro de todas as horas, depois do café da manhã, quando acorda, antes de dormir, né? Ele sempre está do lado da pessoa. Então, tem esse componente que é muito importante. Ok, vamos ouvir a irmã Evelina. Irmã Evelina, quando nós falamos na dependência, o tipo de abordagem é importante. Como que a senhora vê uma pessoa que quer combater, por exemplo, a dependência e usa de certos moralismos? Isso funcionaria? Por exemplo, é falta de vergonha, basta ter boa vontade? Passa por aí? A mentalidade da população é essa mesmo. E, infelizmente, as igrejas, no seu trabalho no combate da dependência, do tratamento da dependência, usa muito desses artifícios, né? Eu falo que demoniza muito a questão das drogas, como se a droga fosse o problema. E a gente sabe que o problema em si não são as drogas, mas a relação que a gente mantém com as drogas. Como o Lauro acabou de dizer, né? Esse companheiro constante. Então, é a relação que ele mantém com aquela substância. Então, de fato, muitas vezes se usa, mas não funciona, porque a pessoa se sente muito mais estigmatizada no uso daquela substância. Então, o trabalho de
de enfrentamento da dependência tem que passar por outros canais, outras maneiras de abordar a pessoa. Ok, então estamos dizendo, tabagismo é dependência psicológica e dependência física. Agora, quais os efeitos do tabagismo no organismo, doutor Elias? Os principais, claro, devem ter muitos. A fumaça do cigarro, existem diversas substâncias tóxicas nela, contidas nela, né? São mais de 40 substâncias cancerígenas. Tá? Essa ação da fumaça do cigarro vai agir no epitélio de revestimento de toda a via aérea, provocando alterações patológicas que podem determinar o aparecimento do câncer de pulmão, da boca, da garganta, assim como também vai circular no organismo, na circulação sanguínea, e que vai provocar um efeito sobre as artérias também, sobre os vasos sanguíneos, provocando doença das artérias, chamada aterosclerose. Essa doença poderá, no futuro, provocar um infarto, um derrame, em geral, doenças das artérias mesmo, e também outros tipos de tumores, porque essas substâncias tóxicas são excretadas pelos rins, então elas causam cancerização também do trato urinário, o câncer de bexiga, o câncer de rim também são tumores muito relacionados ao consumo do cigarro. Então, os principais efeitos deletérios do cigarro à saúde mesmo, em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares, né? Em segundo lugar... Então, em primeiro lugar, não é o câncer? Não, o primeiro lugar são as doenças cardiovasculares. Ou seja, mesmo que a pessoa não desenvolva o câncer, doença cardiovascular, ela vai desenvolver? Tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma doença cardiovascular, justamente porque, com o decorrer do tempo, com o consumo, ela vai provocando a doença das artérias. Artérias coronárias do coração, as artérias cerebrais. Então, a doença cardiovascular vem, em primeiro lugar, como a doença que mais mata pelo cigarro. Em segundo lugar, é o câncer. E, em terceiro lugar, as doenças pulmonares crônicas. DPOC. DPOC. Ok. Então, veja bem, o senhor fala aí dos efeitos deletérios do tabaco no organismo. Agora, que tipo de prazer encanta e seduz a pessoa? Que prazer é esse que o cigarro exerce? Eu acredito que o prazer, o doutor Lauro aí estaria até mais habilitado para falar, estaria na dependência da nicotina, né? O bem-estar que a nicotina causa uma vez que a pessoa se tornou dependente, né, doutor Lauro? Tá, doutor Lauro, então, veja bem, a nicotina é uma espécie de antidepressivo natural? Sim, não natural, né? Mas ela é uma espécie de antidepressivo. Ela provoca uma sensação de alerta, de bem-estar, de disposição, né? De tranquilidade também. Então, a nicotina tem esses efeitos positivos e é isso que leva a pessoa à dependência química. Tanto que muitos, quando param de fumar, começam a ter sintomas depressivos. Né? E aí que elas vão precisar da ajuda da gente. Tá bem. Vamos com a irmã Evelina, que está caladinha. Veja bem, mesmo com muitas campanhas, acho que hoje o cigarro já não tem mais aquele glamour de 15, 20 anos atrás. Mesmo assim, há muitos adolescentes que começam a desenvolver o vício e a dependência. Como trabalhar na prevenção? Eu vejo que o grande problema com a juventude é tudo aquilo que tem a ver com consumo, prazer, né? E o cigarro é mais um deles. E, recentemente, o cigarro tem sido colocado algumas substâncias para amenizar o gosto ruim, então, com menta e etc. Né? Então, isso acaba atraindo também mais. Então, é importante que, na educação, os pais estejam bastante atentos, e as comunidades também, mas especialmente os pais, na forma como os filhos vão se utilizando dos bens de consumo que têm à disposição. Assim como o cigarro é uma delas, a consequência é que no grupo que ele está vivendo, de amigos, se os amigos fumam, ele vai fumar também para se sentir parte daquele grupo. Ele tem que se sentir parte. Então, ele vai fazer não tanto porque às vezes ele quer, e muitos já me disseram, não é porque queriam, mas para fazer parte daquele grupo e ser aceito, ele começa a fumar. Quando eu parei de fumar, uma amiga minha falou assim, mas você nos traiu. Ou seja, é como se tivesse perdido a minha amizade, né? Eu disse, não, a minha amizade continua a mesma, agora o meu esforço para me ver livre disso aí também, ele é grande, né? Doutor Elias, uma pessoa que começa a fumar bem cedo, aos 12, 13 anos, e outra que começa a fumar na fase adulta, elas têm o mesmo risco? Ou são riscos distintos? O risco de desenvolver uma doença relacionada ao cigarro é muito individual, depende de cada pessoa. Mas, geralmente, tem uma relação com a quantidade de
que a pessoa consome e o tempo. Então, as pessoas que começam o hábito mais cedo tendem a desenvolver a incidência de doenças é maior nas pessoas que... Pelo fato de ela estar em desenvolvimento? Não, pelo fato dela usar mais tempo, né? Correto. A gente sabe que 75% das pessoas viciadas em cigarro iniciam o hábito antes dos 18 anos, né? Justamente a idade em que a curiosidade de experimentar coisas... A rebeldia, etc. A pessoa, o adolescente está saindo da fase de criança e quer se mostrar adulto, então ele tende a experimentar mais. E é justamente nessa idade que desenvolve o vício, e esse vício... Pode acompanhá-lo pela vida fora, né? Exatamente. Então, se a pessoa começou a fumar com 15 anos, com 60 anos ele teve ali uma carga tabágica de 45 anos, ao passo que uma pessoa que começa a fumar com 30 anos, que é mais raro, quando chegar nos 60 ele vai ter 30 anos de carga tabágica. Então, essa carga tabágica está diretamente relacionada com as doenças. Quanto maior a carga tabágica, maior a chance de desenvolver. Ok, já nos aquecemos, vamos para o intervalo, descansar e tomar uma água. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei, a Casa do Povo de Deus. Faça parte você também, ainda hoje. Esta obra está em nossas mãos. Enquanto isso, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Participe, aproveite, participe conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje conversando sobre o vício do cigarro. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Retomando nossa conversa, Dr. Lauro, qual seria o primeiro passo para uma pessoa deixar de fumar? O primeiro passo, e o passo assim, sem o qual não é possível fazer nenhum tratamento, é a pessoa querer parar, né? Eu tenho vários pacientes que falam assim, nossa, eu preciso parar de fumar. Aí eu falo assim, o dia que você quiser parar, você me procura, porque precisar, você sabe que precisa, todo mundo precisa. Agora, o fundamental é você precisa querer e fazer de tudo para parar. Ah, não, mas eu não quero não. Então, infelizmente... Eu gostaria de entender melhor esse querer, porque do ponto de vista da razão, às vezes a pessoa quer, ela sabe dos malefícios do cigarro. Sim. Mas do ponto de vista, sei lá de que força, de que lugar do cérebro, ela não dá conta. Ela não dá, sim, aí eu acho que já é possível ajudar essa pessoa. Muitos pacientes não querem parar, mas eles precisam parar por pressão ou da esposa, ou do cônjuge, né, ou pressão do trabalho. Né? Às vezes chega o paciente, não, eu preciso parar porque lá no meu trabalho já falaram que não dá para aguentar um fumante. Mas você quer parar? Não, não quero. Eu falei, então, não tem jeito. Então, se a pessoa quer, aí pode ser que ela consiga. Pode ser também que ela não consiga, mesmo querendo. Mas o primeiro passo é esse, a pessoa admitir que ela tem um problema com o cigarro e o desejo de parar. Agora, as irmandades de autoajuda dizem, por exemplo, do primeiro passo, que é reconhecer-se dependente, Sim. impotente. Sim. Né? E às vezes as pessoas que têm o vício do cigarro, normalmente o que elas dizem? Não, eu já diminuí bastante, não, eu fumo de vez em quando, é só quando tomo uma cervejinha, um chopp, ou então, eu paro quando quero. Isso é verdade, doutor Lauro? Ou são também, vamos dizer assim, artimanhas de quem depende daquela substância? Na maioria dos casos são artimanhas. Existe uma pequena porcentagem de pessoas que não são dependentes, que conseguem fumar de forma controlada e realmente parar quando quiser. Mas essas pessoas são a minoria. A grande maioria realmente é dependente, tem dificuldade para parar e usa essas desculpas até para continuar fumando. Né? Porque a pessoa, quando ela vai parar, ela pesa os riscos e os benefícios. Né? E a gente, no consultório, a gente tenta tirar a pessoa dessa imobilidade, assim, pedindo para ela notar quais são as vantagens dela fumar
e quais são as desvantagens. Porque aí a própria pessoa começa a reconhecer que fumar geralmente traz muito mais desvantagens do que vantagens. E às vezes a partir daí ela sai desse comportamento. Esse comportamento de negar a dependência a gente chama de pré-contemplação. É uma fase que a pessoa ainda não vê a substância como um problema. Ela chama pré-contemplação. A gente tenta tirar a pessoa da pré-contemplação e passar ela para contemplação, que aí ela já consegue visualizar aquilo como um problema. Ok, nessa perspectiva que o Dr. Lauro está refletindo, um aspecto importante seria aquele da motivação, né? Como que a Pastoral da Sobriedade trabalha a prevenção e a motivação das pessoas? A Pastoral da Sobriedade não trabalha especificamente só com um tipo de dependência, né? Fala da dependência química como um problema, né? Como uma doença. E ela é, na verdade, uma doença que faz parte de um contexto, não somente da pessoa. Então, assim, a prevenção a gente trabalha de modo geral, não focada numa substância também. Como hoje muitas vezes falam muito do crack, né? Nós não focamos especificamente num tipo. Mas a importância de pensar as relações que podem ser mais saudáveis, com mais vida, sem um tipo de dependência, né? Porque a dependência ela causa problemas para a pessoa e para a família também. As relações são, mesmo que o cigarro parece que não afeta tanto as relações, mas tem, né? De fato, ela afeta muito a relação ao longo do tempo. Antes o cigarro era socialmente mais aceito. Exatamente. Hoje, praticamente, há poucos lugares, há pouca tolerância, né? Isso também você acha que contribui para as pessoas não desenvolverem o vício ou pararem de fumar? Também. Mas, pelo menos na experiência da Pastoral da Sobriedade, a pessoa, quando chega a participar de um grupo de autoajuda, já está com problemas sérios, né? Seja problema de relacionamento ou problemas de saúde. Então, não é que no início ele vai para o grupo de autoajuda. E no grupo de autoajuda não são muitas pessoas que vão, por causa da nicotina, procurar o grupo de autoajuda, né? De fato. Ok, doutor Elias, o senhor está caladinho aí, o senhor também é convidado. Tá certo. Então, veja bem, depois de quanto tempo uma pessoa que fumou, por exemplo, por 20 anos, ela para de fumar, depois de quanto tempo ela pode considerar que seu organismo está limpo ou jamais estará limpo? Isso depende da carga tabágica da pessoa. Quanto mais ela fumar, mais tempo vai demorar para o organismo se recuperar dos malefícios do cigarro. Mas pode-se dizer que, em média, de 10 a 15 anos, é o tempo em que a pessoa, após interromper o hábito do tabagismo, retoma os riscos de uma pessoa que nunca fumou. Então, é mais ou menos de 10 a 15 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar, a população está com uma expectativa de vida cada vez maior. Então, mesmo uma pessoa com 60, 70 anos, ela tem expectativa de viver, chegar aos 80, aos 90. Então, nunca é tarde para interromper o hábito, né? Existem pesquisas que mostram que quando a pessoa interrompe o hábito até os 40 anos, reduzem em 50% o risco de morte do paciente. Quando a pessoa interrompe mais tarde, esse risco ele reduz, tá? Esse benefício, mas ainda assim, até os 70 anos, é visto um benefício ainda das pessoas que fumaram a vida toda, mas que interrompem o hábito nessa idade. Então, nunca é tarde para deixar o vício. Essa é a mensagem que tem que ser repassada para as pessoas. pessoas. Bom, agora, muita gente tem medo da crise de abstinência. O que a abstinência pode causar no organismo de uma pessoa que deixou o cigarro? A abstinência da nicotina pode causar irritabilidade, insônia, às vezes aumento do apetite. Doutor Lauro, o que você mais poderia frisar? É uma ansiedade, né? O principal e um forte desejo de voltar a consumir a substância. A sensação de perda também é grande? Sensação de perda, sim. Mas... O senhor tinha usado o termo, a memória do prazer. Sim. Né? Então a pessoa deve sentir que perdeu algo. Sim, além de ter perdido, ela ainda está sentindo sintomas, tendo sintomas físicos da falta daquela substância. Insônia, irritabilidade, ansiedade, né?
às vezes taquicardia, né? E o principal também é o forte desejo, a fissura, né? De consumir aquela substância, porque ela sabe que vai aliviar aqueles sintomas, mas vai entrar no ciclo vicioso. Agora, a fissura, ela dura quanto tempo? A fissura... Porque passa, né? Passa. E isso é variável de pessoa para pessoa, né? Pode durar desde 5 minutos ou às vezes até o dia inteiro, né? Mas assim, o mais comum é durar alguns minutos. Aquela fissura mais forte mesmo é coisa rápida. Depois a pessoa consegue lidar com aquilo. Agora, há pessoas que dizem que a nicotina vicia muito mais do que outras substâncias. Isso é mito ou é realidade? É realidade. A nicotina realmente tem um alto grau de dependência, uma alta porcentagem de dependência. Né? E de tolerância também, né? O paciente tem que usar cada vez mais a nicotina. Vai aumentando as doses. Aumentando a dose para conseguir aquele prazer que ele teve no início do consumo. Nossa, Eu já vi coisa. pacientes fumarem em torno aí de 60 cigarros por dia, né? Isso, assim, se for contar o tempo, é quase equivalente a fumar um cigarro atrás do outro, né? Tá certo. Então vamos falar do papel da família, né, irmã Evelina? Diante desse perigo todo aí, qual que é o papel da família? Às vezes se observa que pais fumantes, os filhos tendem a desenvolver também o hábito de fumar. Qual que é o papel da família? Que importância ela tem? Bom, em primeiro lugar, se dá conta dos malefícios, né? Como já foi falado da questão de câncer e etc. Acho que isso já é fundamental, né? Todas as doenças causadas e que podem ser evitadas, né? Isso que é o mais importante, né? E aí educar, porque mesmo que um pai fume, não quer dizer que ele não pode ajudar o filho a não fumar, né? Desde que ele entenda o que significa de fato uma educação. Né? Ele vai dizer, o que eu faço não é o correto, então que você faça correto. Mas claro que isso hoje acho que é uma utopia pensar assim, né? Hoje eu estava conversando com uma mãe e ela falava dessa importância, da dificuldade às vezes dos pais saberem dizer não para as coisas, para os filhos. Tudo tem que dizer sim, né? Nós vivemos numa sociedade hedonista e o prazer é que pauta tudo, né? A gente tem que ter tudo e tem que gozar de tudo. Então é difícil uma educação, imagina o pai que fuma ou a mãe que fuma falar que o filho não vai fumar, se ele está aprendendo, né? Então, a importância... No mínimo, ele vai desenvolver uma curiosidade para experimentar, né? Bom, nós sabemos, trabalhando na dependência, que a curiosidade faz parte do próprio... É um dos fatores de risco muito forte para qualquer tipo de substância, não só o cigarro, né? Mas é normal. Mas a questão é os pais perceberem e poder conversar sobre aquilo que ele está fazendo. Até mesmo se ele está fazendo aquilo por envolvimento com colegas e tudo isso. Entende? Então, o diálogo é a forma mais importante de... Aliás, o diálogo sustenta uma família, sustenta uma convivência em qualquer ambiente. Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Combate ao fumo é o tema do programa de hoje. Você fuma compulsivamente? Tem dificuldades para deixar o vício? Então mande um comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje o psiquiatra Lauro Guirlanda, a representante da coordenação arquidiocesana da equipe de prevenção da Pastoral da Sobriedade, irmã Evelina Tavares, e o médico oncologista Elias Abreu Lima. Bom, já falamos bastante aqui sobre efeitos do cigarro, sobre os prejuízos e sobre o desejo de parar de fumar. Vamos falar agora sobre as formas de tratamento. Existe, doutor Elias, um tratamento medicamentoso que possa auxiliar? Existe. O tratamento do tabagismo, ele tem que ter uma abordagem multidisciplinar. É muito importante a terapia psicológica, mas hoje também no mercado a gente dispõe de vários medicamentos que podem auxiliar na interrupção do hábito. Um deles são as gomas de mascar de nicotina, os adesivos. Eles podem ser utilizados durante a abstinência do cigarro. Às vezes a pessoa para de fumar, tem aquela abstinência, ao invés de ela
fumar o cigarro, ela coloca um adesivo, ingere a goma de mascar. E também existem outros tipos de terapias farmacológicas que a gente fala, que são os antidepressivos. Um deles é chamado bupropiona e o outro é a vareniclina. São 2 medicamentos comprovadamente que eles aumentam as chances da pessoa parar de fumar. Obviamente, é muito importante o desejo pessoal. A chance de parar de fumar com esses medicamentos nunca é 100%. É isso que o Dr. Lauro falou antes, né? O primeiro passo é querer esse desejo. Bom, do ponto de vista da terapia, como que é o trabalho de psicoterapia com aquele que quer deixar o cigarro? Pois é, existem opções de psicoterapias individuais, né? Ou psicoterapias em grupo. As formas de psicoterapia mais estudadas são as cognitivo-comportamentais. A terapia cognitivo-comportamental, ou em grupo ou individual, em grupo também, às vezes pode ter uma eficácia até maior, porque a pessoa vai se sentir mais compreendida, vai dividir as experiências com os outros participantes podem ensinar estratégias, né? Mas é importante o aspecto cognitivo-comportamental, que vai ensinar a pessoa sobre a dependência e o que ela deve fazer em caso de abstinência, o que ela deve fazer para prevenir uma recaída, vai fazer ela pensar sobre as vantagens e as desvantagens de fumar ou não fumar. Então, vai abrir a cabeça da pessoa para entender a doença e isso vai ajudar muito ela parar de fumar. E agora, e quando acontece a recaída? É mais difícil para a pessoa recomeçar a luta ou ela já sabe o caminho? Aí depende de cada paciente, mas o que a gente ensina para os pacientes é que a recaída ele não deve desanimar. Muitas vezes as recaídas fazem parte da evolução da doença, né? E a gente sempre deve aprender por que houve essa recaída. Usar a recaída como um meio de aprender sobre a dependência química, né? O que aconteceu nessa recaída, o que a gente pode fazer da próxima vez para que isso não aconteça de novo. Então, não desesperar com as recaídas, elas podem acontecer, fazem parte da doença. Nesse sentido, eu tenho a participação aqui da Graça Andreata. Ela diz assim: esses malditos pedaços de perdição acabam com a vida, com a alegria, com a saúde. Fumei muito tempo, parei por 10 anos, um dia me aborreci com uma palestra que mentia. Saí da sala e comecei a fumar, pensando em controlar a minha ira. Que nada. Recomecei a fumar e não parei até adoecer. Passei 2 meses doente sem fumar. Aí Deus teve pena, melhorei. Fiquei alegre e fumei um cigarrinho só. E passei mais 2 meses doente. Agora estou há 4 anos sem fumar o meu cigarro, mas sofrendo com a fumaça dos outros. Bom, eu acho que é um exemplo típico de recaída, né? Sim, recaída e recomeço. Recomeço, né? E o que ela deve ter em mente, o que é muito importante, que se ela fumar um cigarro, esses 4 anos que ela ficou são jogados fora. O vício, a compulsão, volta tudo de novo, né? Porque o cérebro continua dependente. É isso que as pessoas têm que entender. Não acaba nunca. Não acaba nunca, né? Então, um cigarro vai acionar todo o mecanismo de busca pela substância. Por isso que nessas irmandades de autoajuda, né? Eles têm um lema que é um dia de cada vez. Sim. Né? Só por hoje. Bom, irmã Evelina, como que é o trabalho de recuperação na pastoral da sobriedade e quem sabe também nas irmandades, nos grupos de autoajuda? Sim. A recuperação ela se dá dentro do grupo de autoajuda, né? Que são reuniões semanais, que acontece, os grupos funcionam nas paróquias, com reuniões semanais, com um livro que chama Programa de Vida Nova, que segue os 12 passos do AA, a vivência de cada passo numa semana, aí com reflexões bíblicas e tudo isso, porque a questão da vivência de uma espiritualidade, ela dá um suporte para a pessoa também no seu processo de recuperação. Né? Agora, o programa de 12 passos é um verdadeiro programa espiritual. Exatamente, porque principalmente um dos passos que fala de você crer num ser superior. Então é importante, né? Primeiro passo, tem que admitir que você tem um problema, que você precisa de ajuda e sozinho você não consegue. Porque esse é o foco das irmandades, né? Como o grupo de autoajuda e os grupos ligados aos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, são justamente isso, né? Você vai buscar ajuda com aqueles que também sofrem o mesmo problema que você. Então, para ter um suporte, a irmandade é que dá a ajuda, né, que o outro precisa. Ok. Bom, a Odete de Ibirité,
Ela diz, convivo há 8 anos com fumantes. Quais os riscos de prejudicar a minha saúde? Doutor Elias, por favor. São todos os riscos de um fumante, mas em menor grau, né? Doenças cardiovasculares, infarto, derrame, câncer, diversos tipos de câncer, pulmão, cabeça e pescoço, bexiga, pâncreas, eu poderia citar N cânceres aqui que são relacionados ao cigarro, e também doenças pulmonares crônicas, DPOC, realmente são doenças de difícil tratamento, irreversíveis, uma vez instaladas, são irreversíveis e o tratamento é o controle da doença. Então, realmente é procurar o tabagista pensar que além dos malefícios à sua saúde, ele está prejudicando a outra. Prejudicando a saúde do filho, que pode desenvolver uma asma, da esposa, que pode desenvolver também as doenças relacionadas ao cigarro. Tá certo? Ok, Odete, está aí. A prevenção é sempre importante. Obrigado pela sua participação. Eu queria falar uma Sim, coisa, sim, pois não. mais sobre o fumo passivo. Muitos fumantes pensam assim, não, então eu vou fumar lá fora, eu vou fumar fora de casa para que a fumaça não prejudique ninguém. Mas a fumaça entra, né? Sim, mas mesmo fumando fora, um pouco de fumaça fica nas roupas e acaba prejudicando da mesma forma. Né? Então também isso não adianta muito. Correto. Bom, tenho aqui a participação da Maria Grace. Há que se tentar entender onde mora o cerne deste vício, em que lugar do cérebro ele se esconde, e não julgar nem condenar. Seu comentário, doutor Lauro. O cérebro ele tem áreas específicas de prazer, né? São vários núcleos, núcleo accumbens, vários lugares que a função deles é proporcionar prazer para a pessoa. Então, o vício reside aí. Né? Toda hora que ela fuma, aquilo ali vai ser estimulado. Aquela área vai ser estimulada. Reforça, né? Então, ela vai querer sempre que aquela área seja estimulada para dar prazer e aí daí vem o vício. E daí né? vem o vício. Ok, Maria Graça, obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. A Maria Aparecida Antônia diz, confesso que ficar sem fumar é bom demais, mas tenho saudades. Estou há 1 ano e 2 meses sem fumar. Não usei nenhum medicamento. Me sinto muito mais leve, com um vício a menos. É isso mesmo que acontece, doutor Lauro? Sim, a pessoa, né, é um sucesso. Ela se sente muito feliz de ter conseguido parar. Algumas pessoas são mais dependentes e outras menos dependentes. Algumas precisam de muita ajuda. Sim, algumas precisam de muita ajuda. Um sinal de uma dependência mais intensa é aquela pessoa que fuma um cigarro logo de manhã, logo ao acordar. Isso é um sintoma que a pessoa realmente é muito dependente. A primeira coisa que ela pensa quando acorda é fumar um cigarro. É importante frisar também que esse bem-estar dela, provavelmente, além do fator psicológico dela ter alcançado isso, também envolve coisas orgânicas. O pulmão dela está funcionando melhor, então ela tem uma capacidade maior de fazer exercício físico. Então, são benefícios, outros benefícios também relacionados mesmo à saúde dos órgãos. Ok. Aparecida, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. Bom, a Marileia Chaves diz assim, abstinência, muito difícil. Como parar? Doutor Lauro, uma palavrinha para ela, depois a Ivelina, por favor. Como parar? É por causa da abstinência. Os remédios ajudam muito a reduzir a abstinência. Isso que eu tenho a dizer. A eficácia realmente é comprovada. Né? Os remédios, tanto os antidepressivos, a vareniclina, bupropiona, quanto as próprias gomas de mascar e os adesivos. Ok, irmã Ivelina? Com relação à abstinência, a pessoa, no grupo de autoajuda, ela pode escutar testemunho dos outros, que aquele momento ele é difícil, mas ele passa. Então, isso também se torna um reforço, porque ela pode acreditar. E mesmo que nós trabalhamos com grupos, mas a gente valoriza também outras ajudas, como ajudas psicológicas ou farmacológicas, quando a pessoa precisa. Mesmo que alguns, às vezes na pastoral, tendem a pensar que não precisa de nada disso, né? Que basta querer e a pessoa vai lá e recebe ajuda, mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar, como o doutor aqui já disse. Ok, obrigado. Marileia, fraterno abraço, obrigado pela participação, vê se apareça. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo.
voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Irmã Evelina, qual que é a importância de discutirmos ou de pensarmos políticas de combate ao tabagismo no dia de hoje, 29 de agosto? Bom, diante da situação que foi colocada dos problemas de saúde, problemas, né, consequências também psicológicas para a pessoa, acho que é importante. Agora, eu vejo que é muito importante a gente se conscientizar que se a gente decidir não ser fumante passivo, isso já vai ser muito importante. O que está acontecendo no Brasil, né, na cultura, facilmente as pessoas não aceitam mais que as pessoas fumem em qualquer lugar. Então, isso, para mim, é muito importante. Isso, né, como a gente sabe nas pesquisas, diminuiu muito o consumo de cigarro na população brasileira. Uhum. Ok. Bom, tenho aqui a participação da Flávia, do bairro Castelo. Como o médico explica o tratamento do vício da nicotina com adesivos que contêm nicotina? Culpa sua, doutor Elias. O adesivo, a nicotina, você pode absorver ela de diversas formas. No cigarro, ela é uma absorção inalatória, né? O adesivo seria uma absorção pela pele. Então, você colocaria, no caso do tratamento do tabagismo, você colocaria o adesivo pela manhã e isso aí provocaria uma liberação lenta da nicotina durante todo o dia. Então, durante o processo de largar o vício, você começa com os adesivos com uma concentração maior de nicotina e no decorrer de algumas semanas você vai reduzindo essa dose até interromper o uso. E funciona? Funciona. Existem estudos mostrando que a taxa de sucesso do tratamento é superior a não usá-lo. E você ainda pode associar os antidepressivos, a bupropiona e a vareniclina, que comprovadamente também aumentam as chances de Agora, sucesso do tudo isso tratamento. aí tem que ser com acompanhamento médico, né? Porque, como qualquer medicamento, ele tem efeitos colaterais, né? Exatamente. Os medicamentos utilizados para interromper o tabagismo possuem efeitos colaterais que podem ser, inclusive, sérios. Depressão, ideais suicidas. Então, tem que ser rigorosamente acompanhado por um médico e não se deve consumir esses medicamentos sem uma adequada prescrição médica. O doutor Lauro queria comentar algo sobre o adesivo? Porque ela perguntou assim, como tratar nicotina com nicotina. Mas a nicotina é uma droga que causa tamanha dependência que muitas vezes só é possível tratar, mas de uma forma controlada, né? É igual pousar um avião. Então, assim, você começa com a dose mais alta e vai diminuindo ao longo das semanas, né? Então, isso facilita. Agora, a pessoa tem que estar muito bem orientada, é importante. Se ela estiver usando o adesivo, ela não pode fumar, nada. Senão a sobrecarga de nicotina é muito sobrecarga, grande. uma intoxicação, com risco até de arritmias cardíacas, né? Problemas mais graves. Então, o paciente que usa adesivo tem que estar muito bem orientado, que ele não pode fumar. Ok, Flávio, obrigado pela sua participação. Espero que tenhamos respondido sua questão. Bom, o Itaí, ele diz assim, Padre Márcio, poderia dar seu depoimento como deixou o cigarro para ajudar quem deseja largar o vício? Bom, também fui fumante por muito tempo de uma família que quase todos fumavam. A primeira coisa, Itaí, foi reconhecer que eu precisava de ajuda. E busquei essa ajuda. Busquei a ajuda do médico, mas sobretudo no grupo de autoajuda. E com humildade, a gente vive um dia de cada vez. Então, por hoje, eu tenho certeza que eu não ponho cigarro na boca. E isso, pra gente, é uma alegria enorme. É vitória, é saúde, é bem-estar e muita coisa. Então, é nesse sentido, a gente tem que buscar ajuda. Bom, o Gustavo Tadeu dá aqui o seu depoimento e fala contra o moralismo. Ninguém é juiz de ninguém. E cada caso é um caso. Gustavo, obrigado pela sua participação. A Isa Carlina, meu irmão parou de fumar porque o médico mandou e ponto final. Acho que é tão difícil quanto deixar de comer açúcar quando se tem problema de glicose alta. É mesmo, doutor Elias? Ou parar de fumar é mais difícil? Acho que as duas coisas são difíceis, né? Quando você gosta de uma coisa, né, e tem dependência naquilo, é difícil. Mas eu acho que o papel do médico é importante, sim. Nós temos que frisar para os nossos pacientes o malefício do cigarro e procurar sempre o aconselhamento contra o consumo do tabaco. Expor os problemas de saúde. O cigarro é responsável por 6 milhões de mortes ao ano.
10 mil mortes por dia são diretamente relacionadas ao cigarro. Então, São mortes evitáveis. são mortes, é a maior causa evitável de morte do mundo. Então, sempre, em qualquer especialidade médica, né, a gente tem que procurar aconselhar nossos pacientes a parar de fumar. E eu acho que a palavra do médico é importante nessa hora, no sentido de incentivar mesmo esse despertar para a interrupção do vício. Ok, Isa, Carlina, obrigado pela sua participação. A Isabel Cris Moura: quem fuma está prejudicando a si próprio, estão queimando dinheiro. É um slogan que funciona, irmã Evelina, ou é moralismo? Bom, depende de como a pessoa Tá. toma, né? Agora, de fato, está queimando dinheiro mesmo, né? Tá. Como uma vez fiz com um padre, né, que fumava muito, estava tentando convencê-lo a fumar. Falei, vamos colocar no papel o quanto você já gastou na sua vida, até hoje, fumando. Então, se ele tivesse deixado de fumar, ele teria comprado uma casa. É verdade. Então, isso acho que já diz muito, né? Eu já ouvi vários relatos nesse sentido. Olha, nos últimos 10 anos eu queimei um carro, nos últimos 10 anos eu queimei, joguei fora um apartamento, né? Enfim. Bom, Isabel Cris, obrigado pela sua participação. O Célio de Pada Garcia diz: faz 17 anos que parei de fumar, mas ainda sinto falta. 17 anos, é assim mesmo, doutor Lauro? Sim, ele sempre vai ter aquilo que eu falei, né, que é a memória daquele prazer que, né, ele nunca esqueceu. Então, ele sempre lembra como uma fonte de prazer, né? Então, quando as pessoas falam assim, tá queimando dinheiro, não é tão simples assim, porque dá prazer. Então, as pessoas gastam dinheiro buscando prazer, né? Mas o que ele está tendo é a memória daquilo que ele sentiu quando ele fumava. E a memória é uma forma de presença, né? Sim. E se a pessoa não está fumando, ela está com a presença de quê? De uma ausência, de uma falta. E aí o desespero pode aumentar. Bom, Célio, obrigado pela sua participação. Terezinha Bastos diz assim: sou vítima do cigarro sem nunca ter fumado. Perdi meu marido por causa desse vício. Detesto o cigarro e tenho pavor de ficar perto de quem fuma. Bom, ela tem suas razões, né? Agora, quem não gosta do cigarro, quem deixa de fumar, costuma ficar meio moralista e meio chato, doutor Lauro. Às vezes, Tem que ter sim. cuidado? Tem que ter cuidado com isso. Mas, de forma geral, o moralismo não ajuda as pessoas, né? Ele só vai contribuir, às vezes, para a pessoa ficar chateada, ficar estigmatizada, né? Então, a gente tem que sempre mostrar uma postura empática com a pessoa, de entender que ela tem dificuldade, que mesmo ela querendo, ela às vezes não consegue. Então, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa que fuma. Irmã Evelina, seu comentário, por favor. É justamente nesse sentido. Uma coisa que eu vejo em relação à abordagem para fazer a pessoa levar o tratamento, a pessoa fica focando na dificuldade que a pessoa tem. E o que a gente tem que aprender é focar naquilo que a pessoa tem capacidade de fazer. Porque eu acredito, como ele está sempre insistindo, né, doutor Lúcio, na questão do prazer, a gente ajudar as pessoas a buscar outras fontes de prazer. E isso também é uma forma de prevenção, uma forma de tratamento, porque precisa substituir, aprender a substituir o prazer por outro. Então, na abordagem que a gente faz, a gente tem que valorizar os passos que a pessoa dá e não ficar cobrando porque ela não está conseguindo. Aliás, toda cobrança só prejudica. Só né? prejudica. Bom, Terezinha Bastos, obrigado pela sua participação. Doutor Elias, o vício do cigarro é pior para as mulheres em relação aos homens? Os malefícios do cigarro são os mesmos para os homens, tanto para os homens quanto para as mulheres. O problema é da mulher grávida que mantém o hábito do tabagismo. Esse hábito pode provocar problemas no desenvolvimento fetal, pode alterar a fertilidade da mulher, assim como do homem também. E tem inúmeros malefícios nesse sentido. Pode causar doença da placenta, prejudicar o desenvolvimento do bebê. Então, é importante para as mulheres tabagistas pensarem sobre isso também, antes de engravidar. Em geral, as mulheres têm um pouquinho mais de vaidade do que os homens. O tabagismo afeta, por exemplo, a estética, a pele? Afeta. O tabagismo, junto com a exposição solar, são os principais fatores de envelhecimento da pele. A gente que está na prática clínica diária, convive com pacientes, né, na casa dos 50, 60 anos, que fumaram a vida toda, que visivelmente são pacientes mais consumidos. São pacientes que às vezes vão se submeter a uma cirurgia, que demoram mais a se recuperarem, porque tem uma função pulmonar prejudicada.
né, prejudica a cicatrização, aumenta a mortalidade pós-operatória. Às vezes o paciente que teve um câncer, que continua fumando, ele tem uma maior chance ainda de desenvolver um outro tumor. Então é importante, mesmo depois que o paciente desenvolveu alguma doença relacionada ao cigarro, que ele ainda tente parar de fumar, que ele vai ter benefício, mesmo depois que teve um infarto, que teve um derrame, ou que teve um câncer. Esse benefício ele persiste apesar da idade avançada, apesar da doença que ele teve. Então é importante frisar isso, que a interrupção do tabagismo não tem um momento sempre certo. importante, É sempre né? importante. Irmã Evelina, como que o cidadão pode recorrer à pastoral da sobriedade? Bom, nós pode entrar em contato no escritório, né, na sede da pastoral, para a gente indicar os locais de mais fácil acesso, né, porque como os grupos funcionam nas paróquias, são em torno de 25 grupos na Arquidiocese de Belo Horizonte, principalmente na região Belo Horizonte e região metropolitana, né, não os municípios mais longe. E aí a gente pode indicar os grupos de mais fácil acesso. Participação. Isso pode ser encontrado também no site da Arquidiocese. Também. Bom, nosso programa chegou ao fim. Doutor Elias, doutor Lauro, irmã Evelina, muitíssimo obrigado pela participação. Acho que vocês nos enriqueceram muito hoje. Obrigada. Bom, antes de me despedir de você, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é a expressão de nossa comunhão com a Igreja Católica que está em Belo Horizonte. Faça parte você também, ajude a construir mais esse capítulo da nossa história. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.